Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Chamou todos os seus apóstolos para fazerem a última refeição. Junto com ele vem João, Tiago Maior, Judas Iscariotes, Mateus, André, Pedro, Tiago Menor, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zeloso, Felipe e Tomé. João, que sempre está junto de Jesus, sendo seu apóstolo predileto, percebe o semblante triste de Jesus e vai conversar com ele. Pedro também se aproxima, pois sente algo diferente em Jesus. Jesus se dirige aos seus amigos e pede que todos tomem os seus lugares. Enquanto vão para seus lugares, vão se abraçando, pois sabem que algo de ruim está para acontecer. Naquela mesa, onde Jesus ocupará o centro, os apóstolos estão na seguinte ordem. Do lado direito está João, o amigo de Jesus, Tiago Maior, Judas Iscariotes, Mateus, André e Pedro. À esquerda está Tiago Menor, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zeloso, Felipe e Tomé. Judas Iscariotes está muito desconfiado e tenta disfarçar o seu nervosismo, mas é difícil, pois ele traiu o Divino Mestre em troca de 30 moedas, que estão naquela bolsa que leva nas suas mãos. Jesus olha para seus companheiros e disse-lhes: Desejei ardentemente comer dessa Páscoa convosco, antes de padecer, pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus então pegou o pão e com gestos serenos elevou ao céu, abençoando e partindo, disse: Tomai
e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Jesus entregou uma parte do pão para João e a outra para Tiago. Cada um pega a sua parte e passa adiante. Quando o pão foi servido a todos, Jesus pega o cálice e coloca nele um pouco de vinho. Eleva o cálice e também o abençoou-a. Em seguida, dizendo-lhe: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomai este cálice e distribua entre vós. Em seguida, entrega a João, que muito contrariado, prova um pouco, entregando o cálice a Judas. Ele o pega com as mãos trêmulas, leva aos lábios e rapidamente o entrega a Mateus. Aquele que era o coletor de impostos. Mateus bebe e passa para André, que é irmão de Pedro e Tiago maior. Depois passa para Pedro, e após beber aquele cálice, levanta e vai até a outra extremidade da mesa e o entrega a Tomé. Ele toma e passa para Felipe, que prova o vinho e entrega o cálice para Simão zeloso, que o leva com todo o carinho aos lábios e o repassa para Judas Tadeu, que após beber, entrega o cálice para Bartolomeu, que finalmente o entrega para Tiago menor. Assim, Jesus simbolicamente quer dizer que o pão é o seu corpo e o vinho o seu sangue. Foi assim que se deu a instituição da Eucaristia. Pedro não entende o que Jesus quer dizer e conversa com seu irmão André. Jesus olha para todos eles e, percebendo que estão muito agitados, levanta as mãos pedindo silêncio. Ele precisa falar para aqueles amigos e companheiros de jornada e inicia sua fala. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele é traído. Os apóstolos ficam muito agitados e começam a se interrogarem mutuamente um ao outro. Querem descobrir quem é o traidor, mas ninguém confessa. Judas, tentando disfarçar, toma a palavra e pergunta: Mestre, serei eu o traidor?
Jesus olha para Judas e fica em silêncio. Sem nada dizer, Jesus sai da mesa e vai até o centro da sala. Os olhares dos apóstolos se fixam nele, pois não entendem o que irá fazer. Ficam curiosos, mas não podem imaginar o que irá acontecer agora. Jesus se dirige à mesa ao lado e cinge a cintura com uma toalha. Em seguida, pega uma bacia com água e se dirige até onde Pedro está sentado. Se ajoelha a seus pés e faz a menção de desatar suas sandálias. Pedro afasta o pé, assustado diz: Que é isso, mestre? Você quer lavar os meus pés? Jesus serenamente responde-lhe: O que estou fazendo, Pedro? Você não compreende agora, porém mais tarde compreenderá. Era costume entre os judeus lavarem as mãos e os pés antes das refeições, mas jamais se viu o anfitrião chegar a um extremo deste e fazer isso pessoalmente. Pedro fica muito indignado e quase agressivo fala: Nunca, nunca, mestre. Jamais irá lavar os meus pés. Então Jesus responde-lhe: Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não continuará tendo amizade comigo. As palavras de Jesus tocam forte no coração de Pedro. Ele está emocionado e assenta-se desatando as sandálias e impulsivamente coloca os pés na água e Jesus os lava. Apóstolos não estão entendendo nada. Então Felipe se levanta para ver o que Jesus está fazendo. Ele não acredita no que está vendo. O mestre está lavando os pés de Pedro. Ele comenta com seus companheiros. Pedro fica consternado e abaixa a cabeça, pois não consegue aceitar que o mestre lave seus pés. Jesus então chama André, pois irá lavar os pés de todos os apóstolos. Não verás
mas depois compreenderás. Se é o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus, vai ao céu. Dou-vos novo mandamento, deixo a ti nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se é o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos
ser nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se é o vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como. Finalmente, é chegada a hora de Jesus lavar os pés de Tomé. Ele abaixa a cabeça e chora de mansinho. Ele chora reconhecendo os seus pecados. Os outros apóstolos se abraçam emocionados com o gesto de Jesus. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus Tomé se dirige para o seu lugar e Pedro vai ajudar Jesus a se levantar. lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és. Eles vão até a mesa e Pedro lava as mãos de Jesus.
Ele está contente por ajudar o Divino Mestre. Jesus e ele voltam junto para a mesa para terminar a ceia. Será a última ceia antes de Jesus ser entregue aos seus inimigos. Ainda não tinham entendido por que Jesus resolveu lavar os seus pés. Então Jesus lhes disse: compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre. Eu sou mestre. Eu lavei os pés de cada um. E agora vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Esse é o exemplo que deixo impresso em seus corações. O servo não é maior que o Senhor, e nem o Senhor maior que o servo. Vocês serão felizes se praticarem a virtude da humildade, que lhes foi ensinada nesta ceia. A voz de Jesus está ficando cada vez mais triste e amarga. Então, ele continua dizendo: não afirmo que todos serão felizes. Eu conheço cada um dos apóstolos que escolhi, mas preciso que se cumpram as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou o calcanhar contra mim. Todos ali sabiam que aquela expressão significa cometer ingratidão. Por isso, ficam preocupados. Não entendiam a quem Jesus se referia. Então, Jesus continuou dizendo: eu afirmo estas coisas antes mesmo que aconteçam, para que vocês acreditem que eu sou. Ouçam bem o que eu lhes digo. Aqui e agora, um de vocês vai me entregar. Todos se levantam, pois estão arrasados pela dor, pois Jesus disse que entre eles tem um traidor. Olham uns para os outros, tentando identificar quem é o covarde que trairá o Divino Mestre. Judas dá um sorriso cínico e fingido. Faz gestos negando ser ele quando é interrogado. Jesus então faz um gesto com as mãos para que se acalmem e voltem para os seus assentos. Pedro está ali sem saber o que fazer. Então vai até João e pergunta-lhe: amigo João, quem será o traidor? Quem vai trair o meu mestre, João? João se senta e toca no braço do mestre. E Jesus: quem vai traí-lo, meu mestre? Diga, por favor. Jesus olha para o seu bom amigo. Ele não pode negar seu pedido e responde-lhe: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem que traiu o Filho do Homem. Melhor seria não ter nascido. João aperta o peito cheio de dor e olha para os seus companheiros.
Os 3 filhos de Cleófas, Pedro, André e Tiago, são os mais alterados. Não conseguem ficar em seus lugares. Pedro, então, vai até João e pergunta-lhe: O mestre disse quem vai ser o traidor? João respondeu-lhe: Sim, Pedro. Será aquele a quem o mestre ofereceu um pedaço de pão. Pedro volta para o seu lugar. E João se senta perto de Jesus. O mestre olha ternamente para ele e, tomando um pedaço de pão, mergulha no molho e, estendendo o braço, disse a Judas Iscariotes: Amigo Judas, é para você. Pega e coma este pão. Judas estende a mão trêmula e avança para tomar o pedaço de pão da mão de Jesus. Leva à boca, mas não come, e o joga o pão para cima da mesa. Ele encara Jesus com raiva e vai saindo daquela mesa, esbarrando em seus amigos com agressividade. Pedro faz menção de avançar contra ele. Mas Jesus o detém. Judas vai saindo daquela sala quando lembra que esqueceu a sua bolsa. Ele volta desconfiado e pega a bolsa com as 30 moedas e sai apressado. Todos os presentes ficam sem entender o que aconteceu. Tomé então pergunta: Onde foi Judas? Ninguém tem respostas, pois não ouviram o que Jesus havia dito a João. Eles pensaram que Jesus tinha ido comprar alguma coisa, que Judas tinha ido comprar alguma coisa, pois ele é quem ficava com as poucas economias do grupo. Jesus serenamente pede a todos que fiquem assentados. E assim que o fazem, silencia e disse: Meus amigos, ainda ficarei alguns dias com vocês. Quando me procurarem, não me encontrarão, porque estarei onde não podem me seguir. Entretanto, eu deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, na mesma medida. Com essa virtude, reconhecerão que vocês são meus discípulos. Jesus toma assento para comer com seus amigos. João serve o vinho e aproveita para contar para os outros que Judas é o traidor. João está chorando de tristeza e Pedro tenta consolá-lo. Aquele homem rude e impetuoso agora está ali sem poder fazer nada. Ele se lembra da conversa de Jesus, então vai até ele e disse-lhe: Senhor, tu disseste que irá para um lugar onde nós não podemos ir, mas onde for, iremos contigo. Jesus sente uma grande tristeza. Sabe que Pedro é bondoso e sincero, então lhe disse: Pedro, com o passar do tempo, você entenderá tudo. Então Judas Tadeu, que tinha o mesmo nome do traidor, disse a Mateus: Mateus, para onde o mestre irá?
Mateus não sabe responder. E Pedro fala com Jesus: Senhor, vamos, diga onde vai. Jesus então responde-lhe: Para onde vocês também irão, Pedro? Pedro suspira e não se dá por vencido. Então disse a Jesus: Por que não posso segui-la agora mesmo? Você sabe, estou disposto a dar a minha vida por você, mestre. Irá mesmo, Pedro? Pois eu afirmo que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Também vocês, amigos, se escandalizarão por minha causa, porque está escrito: ferirás o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Porém, depois que eu morrer e ressuscitar, estarei novamente na Galileia com vocês. Pedro volta-se emocionado e disse: Mestre, todos podem se escandalizar, mas eu jamais, eu nunca, Senhor. Começou um movimento de protesto entre os apóstolos. Jesus intervém a discussão e com um gesto disse: em verdade vos digo, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. É preciso que você saiba, Pedro, que o demônio tentou insistentemente te perverter, mas rezei ao Pai para que sua fé fortalecesse. Por isso você deve confirmá-la a todos os irmãos quando começarem a enfraquecer. Os olhos de Pedro ficam iluminados e ele disse: Jamais, Senhor, estou disposto a segui-lo à prisão, até a morte se for preciso. Então Jesus volta a dizer-lhe: eu asseguro que o galo não cantará 3 vezes, ainda esta noite, e você negará que não me conhece. Pedro fica muito triste com as repetições de Jesus. Então discute mais e sente-se. Jesus falava suave e seu argumento sempre vencia. Percebendo que ali reinava grande tensão, ele procura descobrir seus amigos, dizendo: não se entristeçam, meus amigos. Eu seguirei na frente, preparando o caminho para vocês. Depois, voltarei para levar, um a um, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Tomé, então, levantando, disse a Jesus: se o Senhor não disser para onde vai, como vamos encontrar o caminho? Jesus responde-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora que você já conhece o caminho, Tomé, não haverá dificuldade. Quem conhece o Pai saberá chegar até o Filho. Felipe também se levanta e disse a Jesus: mestre, mostre-nos o Pai. Aquele pedido não tinha razão de ser, mas nem assim Jesus se irritou e disse-lhe: há tanto tempo estamos juntos e você não me conhece, Felipe? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai em mim? Se não acredita em minhas palavras, acredite ao menos nas coisas que você tem visto. Felipe fica envergonhado, abaixa a cabeça e senta-se. Jesus continua dizendo: quem acredita em mim fará as coisas que eu faço, porque tudo o que pedirem em meu nome eu concederei. Aquele que amar guardará meus mandamentos. Além disto,
não os deixarei abandonados. Voltarei para que vocês compreendam todo o mistério. Judas Tadeu tinha um ar preocupado. Levanta-se e disse a Jesus: Mestre, por que você se manifestará a nós e ao mundo inteiro? Jesus continua respondendo: Porque vocês me amam e acreditam naquilo que revelo. Acreditando em mim, também acreditam em meu Pai. A afirmação de Jesus precisava ser completa, porque era grandiosa demais para aqueles homens simples do povo. Então Jesus disse-lhes: Não se preocupem. O Espírito Santo descerá e vocês compreenderão as coisas e vão lembrar-se de todos os detalhes. Eu vos deixo a minha paz. Não se inquietem. Eu voltarei. Se soubessem como o Pai é maior que eu, alegra-se-iam com minha partida. Eu sou a videira e meu Pai o agricultor. O ramo que não produz fruto será cortado e lançado no fogo. Falarei mais diretamente. Chegará o momento que não mais será preciso que eu reze por vocês, pois o Pai os ama pelo jeito de vocês me amarem e acreditarem que eu saí de Deus e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e retornarei ao Pai. Tomé deu um sorriso triunfal. Levanta-se e diz para Jesus: Agora sim, Senhor, agora sim. Você fala claro e nós entendemos. Jesus fecha os olhos e reza em voz alta pelas necessidades dos apóstolos e pelo triunfo da igreja que tinha instituído. Quando voltou a olhar para seus companheiros, concluiu de braços abertos: Pai justo, o mundo não conheceu você, mas eu o conheci e estes aqui também acreditam que me enviou a eles. Os ensinei a te amar. Faça com que você e eu estejamos juntos deles, onde quer que estejam. Depois, olhando para seus amigos, com um gesto tranquilo, Jesus disse-lhes: Vamos, amigos. Temos muito o que fazer. Vamos. Todos se levantam em silêncio. Vão saindo daquela sala, se consolando uns aos outros. Jesus vai à frente. Aqueles homens choram, porque sabem que Jesus será condenado. Foi traído exatamente por um dos 12 apóstolos que ele mesmo escolheu. Porém, apesar de tudo, eles confiam em Jesus. Sabem que ele vai estar sempre junto deles e que um dia o encontrarão. É esta certeza de todos nós devemos ter. Viveremos ao lado de Jesus eternamente. Em instante apresentaremos o quadro Jesus no Horto das Oliveiras, prisão de Jesus. Da torrente de Cedron havia uma sombra no ar. Em silêncio chegaram ao horto de Getsemane, na ladeira oriental do Monte das Oliveiras. Tornou-se evidente que a tristeza que havia notado no Senhor tornara-se muito mais profunda. Parecia sentir pavor e abatimento. Os 11 sentiam-se deprimidos e inquietos. Eram quase 9 horas da noite, quando Jesus chegou com seus discípulos
a Getsemane. Reinava a escuridão na terra, mas no céu a lua já espargia a luz prateada. Jesus estava muito triste e anunciou-lhes a aproximação do perigo. Os discípulos assustaram-se. E ele pediu aos 8 dos companheiros que ficassem no jardim de Getsemane e disse-lhes: ficai aqui, enquanto vou ao meu lugar rezar. Tomaram consigo Pedro, João e Tiago Maior. Subiu no mais alto e, cruzando um caminho, foi ao Horto das Oliveiras, ao pé do monte. Ele estava numa indivisível tristeza, pressentia a tribulação e tentação que se aproximavam. João perguntou-lhe como podia agora estar tão abatido, quando sempre os tinhas consolado. Então Jesus disse: minha alma está triste até a morte. Olhando ao redor de si, viu de todos os lados se aproximarem angústias e tentações, como nuvens cheias de fissuras assustadores. Jesus olha para os apóstolos e disse-lhes: ficai aqui e vigiai comigo. Orai para não serdes surpreendidos pela tentação. Eles ficaram então ali. Jesus, porém, adiantou-se ainda mais, mas as horrorosas visões assaltavam-no de tal modo que, cheio de angústia, subiu com dificuldades a ladeira. Os apóstolos tentam ficar de vigília, mas vão sendo vencidos pelo sono. Enquanto isto, um tédio profundo e um horror imenso, junto a uma tristeza inimaginável, se apoderaram da alma de Jesus, a ponto de exclamar: a minha alma está numa tristeza mortal. Aqueles homens se assentaram e combinaram ficar vigilantes. A dor de Jesus era tamanha que ele ora ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus sofre tanto e se sente tanto só, que retorna para buscar consolo dos seus amigos. Desce aqueles degraus com dificuldade. Mas ao chegar, os encontra adormecidos. Jesus toca em Tiago e ele acorda assustado e chama Pedro e João. Então se levantam e Jesus os interroga: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não caíres em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus retorna ao local onde estava fazendo sua oração. Aqueles homens se assentam e começa uma brincadeira para tentar espantar o sono. Estavam envergonhados porque não conseguiram ficar de vigília. Porém, o sono e o cansaço são mais fortes e toma contra eles e começa a cochilar novamente. Pedro, aquele que disse que daria a vida pelo Divino Mestre, agora não consegue se manter vigilante com Jesus. Tiago e João também pregam novamente no sono. A angústia e a solidão maltrata Jesus e mais uma vez
ele sente necessidade de conversar com seus amigos. Desce até onde eles estão e o seu coração fica mais triste ainda. Pois percebe que todos estão dormindo. Observa seus amigos e sente pena deles. Olha para Pedro e sente que seu sono é profundo, mas seu coração está vigilante. Mais uma vez, ele retorna para aquelas pedras frias. E permanece em oração ao Pai. Jesus está sofrendo e todo o seu corpo treme. Entra em grande agonia. O seu suor se transforma em sangue a escorrer pela terra. Nesse instante, uma luz ilumina Jesus e aparece um anjo enviado do céu para consolá-lo. O anjo traz nas mãos um cálice e oferece a Jesus. Ele levanta as mãos para tomar o cálice, pois grande é a sua sede. Com grande esforço, Jesus afasta as mãos e disse: Pai, meu Pai, afasta de mim este cálice. Não faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Lentamente o anjo se afasta. O pai queria testar Jesus para saber se o corpo era tão forte quanto o espírito. Jesus mostra sua força dizendo: Meu Pai, você está comigo e eu contigo. Jesus sabia que estava aproximando a sua hora e sua agonia aumenta ainda mais. Depois de ter orado mais um pouco, vai descer até onde estão seus amigos. Novamente os encontrou dormindo e então disse-lhes: Por que dormes? Levantai-vos, é chegada a hora. O Filho de Deus está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, aquele que há de me trair está chegando. Neste momento, vai chegando Judas Iscariotes, acompanhados pelos doutores da lei, escribas, fariseus e seus soldados. Judas havia combinado um sinal com eles para identificar Jesus. Jesus, vendo aqueles apóstolos que ele mesmo escolheu, fica triste. Então Judas se adianta. Os apóstolos se colocam em posição de defesa. Judas, sorrateiramente e com quem não quer nada, disse: Salve, salve, mestre! Aproximando-se de Jesus, Judas lhe dá um beijo na face. Jesus olha bem nos seus olhos e disse: Judas, é com beijo que trai o Filho do Homem? Os soldados avançam para prender Jesus, mas Pedro, tirando a espada,
corta a orelha de Malco. Aquele soldado se contorce de dor e o sangue lhe corre pelas mãos. Jesus vai até ele e, pegando a orelha decepada no chão, a coloca no lugar. Milagrosamente, ela se reconstitui, como se nada tivesse acontecido. Malco se levanta, apalpa a orelha e percebe que está curado. Jesus se dirige aos que estão ali e pergunta: A quem procuras? Um soldado se adianta e responde: Nós procuramos Jesus de Nazaré. Recebemos ordem para prendê-lo. Então Jesus respondeu: Se é a mim que procuras, deixe em liberdade meus amigos. Eles não fizeram nada. Os soldados prendem Jesus e amarram suas mãos. Os apóstolos se avançam na tentativa de defendê-lo, mas são contidos pelos soldados. Eles vão empurrando Jesus violentamente com toda agressividade. Pedro, Tiago e João tentam salvá-lo desesperadamente em vão. Eles chegam a lutar com soldados, mas são vencidos. Os escribas e fariseus se aproximam deles e ficam zombando. Mas ao perceberem o quanto estão exaltados, saem apressadamente temendo serem agredidos. Os apóstolos se abraçam desesperadamente e choram por não terem conseguido salvar Jesus da prisão. Assim foi preso o homem que percorria a Tureia, Galileia, Samaria, Cananeia e todas as regiões pregando amor, levantando os desvalidos, curando os doentes, perdoando os pecados e arrependidos. Ele que há poucos dias atrás, na cidade aclamado por povo, diziam: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Agora está ali preso, amarrado e sendo açoitado por aqueles soldados. Mais tarde, serviram como sumo sacerdote e agora seu genro Caifás ocupa essa posição. Enquanto Jesus está na casa de Anás, Caifás tem tempo de reunir o sinédrio. Essa corte é formada por 71 membros, incluindo o sumo sacerdote e ex-sumos sacerdotes. Jesus é conduzido ao sinédrio, onde era aguardado com ansiedade pelos príncipes dos sacerdotes, escribas e anciões. Pedro, que o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, vinha entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunha contra Jesus para prender e dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. É ilegal realizar um julgamento como esse na noite de Páscoa, mas isso não os impede de ir em frente com suas tramas perversas. Jesus é trazido com desprezo e agressividade pelos soldados e colocado no meio da sala. Duas testemunhas se apresentam
Um deles afirma: Nós ouvimos dizer: derrubarei este templo, feito por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Caifás pergunta a Jesus: Você não diz nada em resposta? O que diz o testemunho destes homens contra você? Jesus fica em silêncio diante da acusação falsa feita por testemunhas que se contradizem. Caifás dirige aos soldados e ordena: Coloquem nele uma venda nos olhos. Rapidamente cobre os olhos de Jesus e assim começa a esbofeteá-lo. Anás se aproxima e fala aos gritos para Jesus: Profetiza-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Diga quem está te agredindo, Jesus. Não sabe de nada, é apenas um impostor. O sumo sacerdote Caifás disse-lhe: Não respondes coisa alguma? O que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guarda silêncio. Anás pergunta a Jesus: Onde estão os seus discípulos? Sobre o que ensina o povo? O que prega é a subversão? Jesus simplesmente diz: Falei ao mundo publicamente. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor me faz perguntas. Pergunte aos que ouviram o que eu lhes disse. Dando-lhe uma bofetada, um guarda que está ali responde a Jesus: É assim que você responde ao principal sacerdote? Jesus sabe que não fez nada de errado, por isso diz: Se eu disse algo errado, diga o que foi que eu disse de errado. Mas se o que eu disse está certo, por que você me bate? Então o sumo sacerdote Caifás muda de tática. Ele sabe que para os judeus é um assunto delicado afirmar ser o Filho de Deus. Antes, quando Jesus chamou Deus de Pai, os judeus quiseram matá-lo, afirmando que Jesus estava fazendo-se igual a Deus. Sabendo que os judeus achavam disso, Caifás astutamente exige de Jesus: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Naturalmente, Jesus admitiu que é Filho de Deus. Então, se ele não responder agora, isso pode ser interpretado como se ele estivesse negando que é Filho de Deus e Jesus e o Cristo. Por isso ele diz: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, sendo dramático, Caifás rasgou suas vestes e, se dirigindo a seus pares, disse-lhes: Ele blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vejam, agora vocês ouviram a blasfêmia. Qual é a opinião de vocês? O Sinédrio decreta a sentença injusta. Ele merece morrer. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Um ancião se aproxima em tom de deboche, dizendo-lhe: Profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? Caifás então determina: Aqui está o homem. Todos aqui afirmam a condenação, mas é necessário que o prisioneiro seja levado a Pilatos para o ato de execução. As testemunhas presentes devem lhe acompanhar. Os escribas não aceitaram que Jesus disse que era Filho de Deus
e decidem levá-lo para Pilatos. Os soldados prendem Jesus com cordas e correntes. Arrastam Jesus pelas ruas da cidade. Os sacerdotes retiram-se daquela sala. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei quem você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno? E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chamaram a Pedro e um deles disse: Certamente, você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E assim encerramos as nossas apresentações de hoje. Apresentaremos amanhã condenação de Jesus, crucificação e morte e descendimento da cruz. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar